Bom, pessoal, as medidas de tendência central, como média, mediana e moda, e também a média ponderada, são extremamente importantes para fazer um resumo dos dados. Você tem um conjunto de dados, né, e aí você consegue resumi-los como um único valor que sumariza, né, que posiciona o centro desses dados. E ele pode ser utilizado como um valor de referência para o conjunto de dados. Então é muito comum você fazer isso, por exemplo, para fazer planejamento de quantas bicicletas eu tenho que ter disponíveis. Então, se a média de aluguéis é 1.600 por dia, então eu posso utilizar isso como para tomar a decisão de quantas bicicletas eu terei disponíveis para alugar. No entanto, existe um problema com essas medidas que elas não dão uma ideia de como aquele conjunto de dados varia, certo? Então, por exemplo, considere esses dois conjuntos de dados a seguir. Então, eu tenho esse conjunto de dados x1, onde as observações são 48, 53, 50, 47 e 42 e 52. E o conjunto x2, onde eu tenho 12, 71, 50, 88 e 29. Bom, se vocês calcularem a média e a mediana desse conjunto, ambos têm média e mediana igual a 50. No entanto, se eu utilizar somente esse valor como referência para representar os dois conjuntos, eu estou perdendo informações na hora de representá-los. Por quê? Porque o segundo conjunto ele tem uma variabilidade muito maior. Então, se isso fosse, por exemplo, aluguéis de bicicletas, olha, no primeiro dia eu aluguei 12, no segundo 71, no terceiro 50, no quarto 88, no quinto 29. Enquanto que no conjunto x1, vejam que os aluguéis são todos parecidos, ambos com média 50. Então, as medidas de tendência central sozinhas, elas não informam muito sobre os dados, elas simplesmente posicionam a centralidade. No entanto, se a gente combina isso com medidas de variação, então eu consigo definir de uma forma mais clara, né, como esses dados, uma forma mais intuitiva para sumarizar esses dados. Então eu digo qual é a tendência central, né, qual é o posicionamento central dos dados, e eu dou uma ideia de variabilidade, então quem analisa aqueles dados tem uma ideia de como esses dados estão distribuídos. Então existem várias medidas de dispersão ou de variabilidade. As principais são amplitude, variância e desvio padrão. Acredito que você já possa ter ouvido alguns desses conceitos. Vamos saber agora como eles são calculados e como podemos interpretá-los. Bom, a amplitude é o conceito mais simples, né? E é uma medida de variação bem simples também. Qual é a ideia? A gente até utilizou o conceito de amplitude para calcular a distribuição de frequência. Então, a amplitude nada mais é do que o maior valor menos o menor valor. É assim que se calcula a amplitude de um conjunto de dados. Eu pego a maior observação menos a menor observação. Se eu quero calcular a amplitude dos aluguéis, então eu pego o maior valor dos aluguéis menos o menor valor e em Python eu calculo, né, a amplitude de 2808. Então, qual é a principal vantagem do uso da amplitude? Ela é muito simples de calcular. Peguei o maior e o menor valor, um menos o outro e eu tenho amplitude. No entanto, qual é o problema? Imagine que o maior e o menor valor de um conjunto de dados são pontos aberrantes, são pontos fora da curva, são outliers, que não representam o conjunto de dados. Então, se isso acontecer, eu posso ter uma amplitude muito grande e que, na verdade, os dados não estão tão dispersos assim. Então, eu terei uma interpretação errada da dispersão dos dados utilizando a amplitude. É mais comum, né, porque é mais inteligente utilizar variância e desvio padrão no dia a dia. Por quê? Porque essas medidas de variação, tanto variância como desvio padrão, a gente vai ver que o desvio padrão é a variância, né? É obtida a partir da variância, elas consideram todas as entradas do conjunto de dados, não somente a maior e a menor. E assim você consegue diluir a influência de outliers aí, de pontos fora da curva. Então essas medidas são mais inteligentes porque elas consideram todo o conjunto de dados. A variância, pessoal, de um conjunto de dados é simplesmente a média das diferenças quadradas entre cada observação e a média do conjunto. Ou seja, eu vou analisar a variabilidade de cada observação em relação à média desse conjunto. Ou seja, eu calculo quanto, né, cada observação varia em relação à média. Como é que eu calculo a variância? Essa aqui é a forma. Vai ser o somatório de cada observação menos a média elevado ao quadrado, dividido pelo número de observações. Extremamente simples. Então, para calcular a variância, eu calculo a média do conjunto, depois eu faço o somatório de cada observação menos a média elevada ao quadrado. Depois eu divido pelo número de observações. E o desvio padrão, basicamente, é a raiz quadrada da variância. Calculei a variância, eu tenho o desvio padrão também, tirando a raiz quadrada dele. Certo? Se eu quero calcular a variância do número de aluguéis, bom,
eu vou fazer o quê? Eu vou calcular a diferença entre cada observação menos a média elevada ao quadrado e depois dividir isso pelo número de observações. Então a variância aqui foi de 315.641. Vejam que esse número é bem discrepante em relação, né, à nossa escala de dados, né? Os dados variavam 900, 500, 1.200, chega até 3.000 e pouco. Então a ideia do desvio padrão é tirar a raiz quadrada desse cara aqui, porque as diferenças são quadradas, e aí eu consigo, né, voltar esse desvio para a escala original dos dados, para ter uma ideia melhor de como os dados estão variando. Então vejam que o desvio padrão foi de 561,82, certo? Então vejam, se eu tenho agora a medida de tendência central, a média, né, e a média desse conjunto foi... deixa eu voltar aqui para ver. A média desse conjunto foi 1.621. Essa foi a tendência central, 1.621. E agora eu tenho o desvio padrão, que é de 561. Então eu tenho uma ideia de como os dados estão variando em relação à média. Então, né, eu tenho aí um desvio de 561 para mais ou para menos, aí dá uma ideia de como esses dados estão distribuídos. Se eu quiser usar a biblioteca NumPy, é só chamar a função var e ela vai dar a variância. E se eu chamar o std, né, que é o Standard Deviation, eu consigo o desvio padrão para não precisar calcular, né, manualmente aí, né, a variância e desvio padrão. Então para ficar mais claro como eu interpreto, né, variância e desvio padrão, ambas as medidas dão ideia da intensidade da dispersão, ou seja, elas medem se os dados dispersam mais ou menos em relação à média. Eu criei esse exemplo aqui onde eu estou criando 3 distribuições de dados. Então eu criei uma distribuição de dados com média 100 e desvio igual a 5, né, e eu chamei de dados 1. Eu criei uma distribuição de dados, né, um conjunto aleatório de dados com média 130 e desvio também 5, ou seja, a diferença entre os dados 1 e os dados 2 é que a média é diferente, né? A medida central é da primeira 100 e da segunda 130. E o desvio é o mesmo, ou seja, eles têm a mesma intensidade de dispersão. E eu criei um conjunto de dados 3 que tem também média 100 igual ao dados 1, só que o desvio agora é 10, ou seja, tem uma intensidade maior na dispersão dos dados. Mandei plotar esses dados aqui. Olha o que aconteceu. Dados 1 e dados 3 possuem a mesma média. Então, vejam, eles estão posicionados, né? A centralidade dos dados está em 100. Essa é a média dos dados. Dados 1 e dados 2 possuem a mesma dispersão, o mesmo desvio padrão. E olha o que acontece. Vejam que a dispersão deles é muito parecida. Já dados 3 tem uma dispersão maior, tem um desvio padrão maior. Então, os dados aqui estão mais distribuídos em relação à média, em relação a esses dois caras. Então, a medida de tendência central posiciona onde os dados estão, aqui a centralidade está em 130, aqui a centralidade está em 100. Aqui também a centralidade está em 100, só que esse cara aqui tem uma dispersão maior do que esses dois. Então vejam, quanto maior o desvio padrão, maior a distribuição dos dados em relação à média, maior a dispersão dos dados em relação à média. Ok?